Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos iluminem hoje e sempre. Hoje trouxemos da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7, que nos diz assim: "Sê tu mesmo modelo de boas obras." É onde ele está discorrendo os deveres particulares dos fiéis. Então ele está passando a mensagem a Tito, e que serve para todos nós, né? Serviu para aqueles fiéis e serve para todos nós. Porque é o exemplo que passamos. Então ele estava mostrando a Tito o exemplo que ele devia ser para passar para os fiéis, né? Bem como Jesus nos mostrou o seu exemplo, nos deu o seu exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Todos os seus ensinamentos contidos nos evangelhos nos passa isso, no Sermão da Montanha, nas parábolas, né? Então, tudo isso vem nos mostrar e que nós também passamos o nosso exemplo. Jesus, nós o chamamos de mestre, e nós somos mestre para alguém, né? No sentido de que passamos o nosso exemplo. Vejam bem, quando nós estamos em qualquer lugar e somos exemplo para qualquer pessoa, seja filho, marido, esposa, conhecido, desconhecido, que de alguma forma nós passamos o nosso exemplo. Se estivermos num ambiente público e qualquer coisa que fizermos, se a pessoa fuma e acende um cigarro na frente de uma criança, por exemplo, ela está passando aquele exemplo. E aquela criança pode se sentir tentada a adquirir esse vício do fumo, como bem do álcool, de qualquer outra droga, né? E de qualquer outra coisa que se faça. Então, por isso que servimos de exemplo, né? Somos mestres para alguém, porque, de uma certa forma, ser exemplo é educar, né? É isso que o nosso mestre faz conosco. E de uma certa forma fazemos para quem somos exemplo também. Educamos, porque apelamos para os poderes do Espírito. E através desses poderes entre aspas, né? Que é poder no sentido de educar, né? E aí nós analisamos tudo aquilo que estamos vendo, que percebemos, pesquisamos, discernimos, assimilamos e aí aprendemos. É assim que nós aprendemos através do exemplo, né? O mestre não fornece instrução, mas mostra como ela é obtida. É assim que Jesus fez. Ele não escreveu absolutamente nada, mas mostrou, deu o seu exemplo de tudo aquilo que devemos seguir, devemos aprender, né? Procuramos aprender tudo aquilo que ele nos ensinou, porque nós, como discípulos, a nossa parte é cumprir, buscar o aprendizado, né? A instrução, porque afinal de contas nada vem de graça, é necessário esforço. Então, como falamos agora, é analisar, né? Pesquisar. Então, nós vamos refletindo sobre esses ensinamentos e vamos aprendendo, porque o mestre dirige, orienta o discípulo, né? Colocando em condições de agir por si mesmo, na conquista do seu saber. Isso é educar. Se o mestre irradia para o discípulo e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver aquela consonância, né, entre eles. E com isso o discípulo deixa de aproveitar a oportunidade e não tira o aprendizado das lições recebidas. Por isso que todos nós somos luz e nós irradiamos. E não tem como dizer, eu não tenho luz, eu não irradio. Não, irradiamos sim, todos nós temos luz, porque Jesus veio trazer a verdade e fez tudo quanto lhe competia para cumprir a sua missão. E nós também viemos aqui cumprir uma missão,
Então, recebemos todas as orientações, todo o aprendizado que necessitamos para cumprir a nossa missão. Com certeza, às vezes, torna-se difícil para nós, porque caminhamos devagar, nós não damos um passo maior que nós já conseguimos com a nossa compreensão. Por isso que é necessário estudar o Evangelho de Jesus cada vez mais, para que nós busquemos a luz, a luz do conhecimento. E essa luz, ela irradia. Então, e ela ilumina nossa mente. E aí consolida o nosso caráter e aperfeiçoa os nossos sentimentos, pensamentos, ações, enfim, né? E agora aqueles que insistem em viver nas trevas da ignorância, né? Da permanecer lá nessa ignorância, necessário o quê? Como Jesus mesmo disse, bater a porta de Jesus, pedir, procurar a luz de Jesus através dos seus ensinamentos. E para isso é necessário o quê? Nosso esforço, nosso aprendizado, a nossa busca em querer nos melhorar cada dia mais, né? Nada é fácil, nada vem de graça, como já falamos, né? Necessário o nosso esforço. Então a gente sempre traz uma história para ilustrar, porque através da história a gente também consegue compreender melhor e se esforçar. Por isso que Jesus ensinava através das parábolas, que nada mais são do que histórias também, né? Então, trouxemos uma que ilustra bem toda essa necessidade que temos do nosso exemplo, né? De passar o nosso melhor, e tudo com esforço. E agora, quem quiser aprender, né? Então, busca através do nosso exemplo, que está vendo ali o nosso esforço também em querer se melhorar. Então, era assim, Gabriel, ele era uma pessoa que todos que se aproximavam dele adoravam. Por quê? Porque ele estava sempre de alto astral e tinha algo positivo para dizer. Era um exemplo de otimismo puro. Então, quando alguém perguntava a ele, como vai você? Ele respondia, melhor que isso, só 2 disso. E ele era o único gerente de uma cadeia de restaurantes, e todos os garçons seguiam o seu exemplo, né? E a razão dos garçons seguir os seus exemplos era que Gabriel ele tinha atitudes muito positivas e ele era naturalmente motivador. E isso é um exemplo maravilhoso, né? Quem não quer estar ao lado de alguém motivador? Todos nós, né? E se algum empregado estivesse assim, aquele mau dia, né? Todos nós temos um mau dia. Então, Gabriel prontamente estava lá, contando a ele, incentivando a ele, né? Para ter um olhar positivo da situação. E, observando o seu estilo, deixava curioso, né? Então, um dia, perguntaram a Gabriel, eu não acredito, você não pode ser uma pessoa positiva o tempo todo. Como você consegue? E ele respondeu, toda manhã eu acordo e digo a mim mesmo, Gabriel, você tem 2 escolhas, né? Escolher estar de alto astral ou escolher estar de baixo astral. Então eu escolho estar de alto astral. A todo momento acontece alguma coisa desagradável. Eu posso escolher ser vítima da situação ou posso escolher aprender algo com isso. Eu escolho aprender algo com isso, mesmo que seja difícil, porque às vezes não é fácil. A todo momento, alguém vem reclamar da vida comigo. Eu posso escolher aceitar a reclamação ou posso escolher apontar o lado positivo da vida para a pessoa. Eu escolho apontar o lado positivo da vida. Então, a pessoa argumentou, não é? Tá certo, mas não é tão fácil assim. E Gabriel disse, é fácil sim. A vida consiste em escolhas. Quando você tira
todos os detalhes, enxerga a situação. Aí o que sobra são as escolhas, decisões a serem tomadas, e você escolhe estar feliz, triste, calmo ou nervoso. Em suma, a escolha é sua, como você vive a vida. Aí refletiu sobre tudo isso e algum tempo depois deixou o restaurante para abrir o próprio negócio. Nós perdemos contatos e recentemente pensava nele e tomava uma decisão de viver bem ao invés de ficar reagindo às coisas. Alguns anos mais tarde, ouvi dizer que Gabriel havia feito algo que nunca se deve fazer quando se trata de restaurantes. Ele foi distraído, deixando a porta dos fundos aberta e, consequentemente, foi rendido por 3 assaltantes armados, não é? Enquanto ele tentava abrir o cofre, sua mão, tremendo de nervoso, errou a combinação. Os ladrões entraram em pânico, atiraram nele e fugiram. Por sorte, Gabriel foi encontrado relativamente rápido e foi levado às pressas ao pronto-socorro local. Depois de 18 horas de cirurgia e algumas semanas de tratamento intensivo, Gabriel foi liberado do hospital com alguns fragmentos de balas em seu corpo. Encontrei Gabriel 6 meses depois do acidente. Quando perguntei como vai você, ele respondeu: melhor do que isso, só 2 disso. Quer ver? Depois de tudo que veio, tudo aconteceu com ele, não é? A primeira coisa que veio à sua cabeça deveria ter trancado a porta dos fundos. Então depois, quando estava baleado no chão, lembrei que tinha 2 escolhas. Eu podia escolher viver, o que podia escolher, ou podia escolher morrer. Eu escolhi viver. Aí perguntaram a ele: como você não ficou com medo? Você não perdeu os sentidos? Gabriel respondeu: os paramédicos eram ótimos. Eles ficaram o tempo todo me dizendo que tudo daria certo, que tudo ficaria bem. Mas quando me levaram de maca para a sala de emergência, eu vi as expressões do rosto dos médicos e enfermeiras. Fiquei com medo. Em cada olhar eu lia: é um homem morto. Né? Eu sabia que tinha poucas chances, né? Mas pensei comigo mesmo. Havia uma enfermeira grande e forte fazendo perguntas. Ela perguntou se eu era alérgico a alguma coisa. Ele respondeu: sim. Os médicos e enfermeiras pararam imediatamente, esperando por minha resposta. Respirou fundo e respondi: sou alérgico a balas de revólver. Enquanto eles sorriam, eu disse: estou escolhendo viver. Operem-me como se estivesse vivo, não morto. Não é? E Gabriel sobreviveu graças à experiência e habilidade dos médicos, mas também por sua própria atitude espetacular. Então, é um bom exemplo, né? Aprender com ele, todos os dias temos que escolher viver a vida com plenitude, por completo, não é? Viver bem é uma questão de atitude. E os exemplos nos ajudam, nos estimulam, e Jesus está aí com todos os seus exemplos, que nos dá todos os dias a sua luz, que irradia em nós e que nós servimos de exemplo também. Então, que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.